O nosso corpo, ele é muito bonito. É uma orquestra, gente. É lindo. Tô empolgada. E nós somos feitas de fases, né? E é muito importante que, se tudo tiver em equilíbrio, essas fases acontecem perfeitamente. E aí sim a gente chega no ápice, que é a ovulação, para quem deseja tanto ser mãe, né? Porque sem ovular, a gente não engravida, não é? Exatamente. Inclusive, a menstruação, ela só acontece quando você tem uma ovulação. E a gente vai conversar sobre isso. Por isso que o ciclo menstrual, ele diz bastante coisa pra gente, né? Porque um ciclo menstrual que está regular já é um passo importante para a gente saber que a ovulação está acontecendo. A gente vai falar bastante coisa para vocês hoje. Então vamos começar explicando para elas o que é a ovulação em si? Vamos. Então, vamos lá. Eu vou começar um pouquinho antes da ovulação, falando Tá. do que é o ciclo menstrual, né? O ciclo Obrigada. menstrual é o intervalo entre duas menstruações, né? Depois que a mulher menstrua, começa a primeira fase do ciclo, que a gente chama de fase folicular. A fase folicular é aquela fase que fica entre a menstruação e a ovulação. Tá? O que é importante a gente saber dessa primeira fase? Ela tem uma duração variável. Então, tem mulher que dura 7 dias essa fase, tem mulher que dura 15 dias essa fase. Então, essa é uma fase variável. E o que está acontecendo no nosso organismo? O FSH, que é um hormônio aqui, ó, que o nosso cérebro manda, sinaliza para o ovário começa a recrutar os folículos. O que são os folículos? É como se fosse um saquinho que tem o óvulo lá dentro. E aí, um folículo fica dominante. Então, ele vai crescendo, 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 vai produzindo estrógeno. Aí, o ovário sinaliza para o cérebro, né, secretar o LH, que é o hormônio que vai induzir a ovulação. Olha que bonito. Cérebro ovário o tempo inteiro aí em sintonia. Depois que o cérebro secreta o LH, depois de 24 horas a mulher ovula. Aí você tem ovulação. Esse óvulo sai do folículo, né? E ele explode ali, vai para a tuba uterina, né? Então, esse é o dia da ovulação. Depois desse dia, a gente tem a segunda fase do ciclo. Então, a ovulação é o divisor de águas entre as duas fases do ciclo. Depois, a gente vai para a fase lútea, né? Que é uma fase que o que é importante a gente saiba que dura 14 dias. E esse número, 14 dias, é para quase 100% das mulheres. Essa é uma informação importante, porque daí que vem como a gente calcula que dia que estamos ovulando. Deu para entender uma basezinha do que é o ciclo menstrual? Ou se deu. Muito bem Legal. explicado. Elas Aí a estão. gente, Pode continuar. aí, olha, com essa informação, gente, olha só. Vamos voltar um pouquinho na ovulação, tá? Depois que ocorre a ovulação, o lugar do ovário que soltou o óvulo forma uma estrutura chamada corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai começar a soltar a progesterona, que é o hormônio principal da segunda fase, tá? Que é a fase da TPM. Vejam. Aí, olha só, depois que você ovulou, a gente tem dois caminhos. O óvulo pode ser fecundado e acontecer a gestação, certo? Ou, de repente, o óvulo não é fecundado, não acontece a gestação, e aí, no final desses 14 dias, tem uma queda abrupta de todos os hormônios e acontece a descamação do endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro, que é a menstruação, tá? Agora, olhem só, essa segunda fase dura 14 dias, né? Que eu falei, para quase 100% das mulheres. Como que a gente sabe, então, que dia que a gente está ovulando? A primeira fase é variável. Então, vamos supor uma mulher que tem um ciclo de 28 dias, que é o ciclo que a gente fala que é mais regular, certo? O dia da ovulação vai ser 28, que é o tempo que dura o ciclo dela, menos 14. Então, a ovulação vai acontecer no 14º dia. Porém, se esse ciclo durar 35 dias, o dia da ovulação é 35 menos 14.
né? Né? Quem sabe fazer conta aí de cabeça? Quanto que dá 35 menos 14? 21, é isso? Esse 21, então ela está ovulando no dia 21, olha a diferença. Uhum, Então, a total. gente tem, não é? E isso é muito importante, porque se tem uma coisa que pode impactar na chance de você engravidar em relação ao ciclo menstrual, é você ter mais relação durante o período fértil. Que aí a gente vai conversar como que a gente calcula esse período fértil. Mas para saber o período fértil, a gente precisa ter uma ideia do dia que a gente está ovulando. Então, a gente ter essa ideia do ciclo é muito importante. E é por isso, né, Renata, que para quem tem um ciclo totalmente irregular, a primeira coisa é procurar a orientação e o tratamento para regular o ciclo, né? Não adianta, que dia que eu estou ovulando, se o meu ciclo está bagunçado, ou se eu nem menstruo, né, se está anovulatório, ou se eu menstruo só com medicação, que é anticoncepcional, que não combina, né, com gravidez. Exatamente. Então, quando a mulher tem uma irregularidade menstrual, então esse intervalo é muito variado, porque veja, gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que você não precisa ter um intervalo fixo rigorosamente. Então, se você menstrua um mês 28 dias, o intervalo, outro mês 30 dias, tá tudo dentro do aceitável. Agora, aquela mulher que tem muita variação, por exemplo, em um mês ela menstrua 2 vezes, depois ela fica 3 meses sem menstruar, aí tá muito errático, né? Aí é importante buscar uma resposta. Por que está acontecendo isso? Porque é uma orquestra entre o cérebro e o ovário. Muitas coisas nesse caminho podem estar alteradas, né? E Uhum. aí, uma das coisas que eu vi que você fala muito, eu achei muito legal todos os seus vídeos, que é da síndrome do ovário policístico, né? Uma das coisas que a gente tem que pesquisar é isso, porque o tratamento, o approach é diferente, né? Agora, essa parte do ciclo menstrual é muito legal que a mulher entenda, muito legal. Que dia que ela tá ovulando? Deu para E ela captar aí, meninas? deu sim, ó, uma Deu? luzinha que apagou. Deu. Deu, alguém falou que estava difícil, mas agora já entenderam. Bastante Entenderam? tudo, né? Entenderam? Pega o intervalo e diminui 14 dias. Esse é o dia que você está ovulando. Elas estão perguntando se é comum desconforto e sangramento na ovulação. Olha, gente, é o seguinte: isso que vocês perguntaram é muito importante. Quais são os sinais que o nosso corpo dá quando a mulher está ovulando, tá? Então, vamos lá. Um dos sinais é dor pélvica, é desconforto pélvico. Então, é sim comum ter um desconforto quando você está ovulando, tá? Então, tem mulheres que sentem uma cólica leve, a barriga ficar um pouquinho mais inchada. Inclusive, esse desconforto tem até um nome em ginecologia, a gente chama dor do meio, né? Então, é a dor do meio do ciclo, é a dor da ovulação. Inclusive, se você sente esse desconforto, é até um bom sinal, porque você está percebendo a sua ovulação, você está ouvindo o seu corpo. Então, a dor pélvica, o desconforto pélvico é normal você sentir durante a ovulação. A outra pergunta que foi um sangramento, né? Um sangramento na ovulação. Olha que interessante. 5% das mulheres têm um sangramento logo antes que ovula. O que está acontecendo? Nessa orquestra de hormônios, logo antes que a gente ovula, tem uma queda do estrógeno, que é um dos hormônios. Essa queda do estrógeno pode causar esse pequeno sangramento. Não é alguma coisa ruim, não é uma coisa alterada, isso é algo que faz parte do ciclo menstrual de determinadas mulheres. 5% das mulheres têm isso. Não fique preocupada. Inclusive, é um sinal de que está tudo funcionando bem, né? Massa. Isso Show é de muito bola. legal. A gente podia falar também dos outros sintomas da ovulação, né, Mônica? O que você acha? Por favor, ó, claro, já. O que as meninas acham? Olha, porque assim. Elas estão perguntando se desculpa, elas perguntaram se elas podem ovular e não estar menstruando. Olha, pode, né? Isso pode acontecer, gente, no nosso corpo. Tudo Pode. meio que pode,
tá? Agora, o contrário não é verdadeiro. Se você está menstruando, você está ovulando. Agora, é importante a gente ver o termo, porque às vezes a gente chama de sangramento, na verdade a gente chama de menstruação, o que é sangramento. Por exemplo, se você só menstrua, entre aspas, com pílula, tá? Você não está menstruando, você está sangrando. Né? A menstruação, ela acontece somente se a ovulação acontecer, né? Agora, você pode sim ter um ciclo ovulatório e você não exatamente menstruar. Por quê? O que acontece? A menstruação é essa queda dos hormônios que tem no final do ciclo e você tem a descamação do endométrio. Essa descamação do endométrio precisa de algumas prostaglandinas, algumas coisas acontecendo lá. Às vezes, alguma coisa no útero não aconteceu direitinho, então você não menstrua, mas você ovulou antes. Então, isso é possível, mas não é comum. Tá? Então, o comum é se você ovular, você menstrua 14 dias depois da ovulação. Show. E quais seriam os outros sintomas? Vamos falar deles, da ovulação? Vamos. Então, olha só, gente, é importante a gente dizer, eu acho que, assim, a maioria das mulheres que estão aqui são tentantes, né? São mulheres, são futuras mamães, então, muito provavelmente não estão usando nenhum anticoncepcional, né? É importante a gente dizer que quando a gente está sob o efeito de anticoncepcional, pode ser que a gente não perceba essas coisas que eu estou falando, tá? Se você está sem o anticoncepcional, seja ele pílula, DIU, anel vaginal, qualquer coisa, maior a chance de você sentir isso, tá? Essas coisas que eu vou falar aqui agora. Bom, se você então não está usando anticoncepcional e não está sentindo isso, então isso é uma coisa para a gente perceber o nosso organismo. Será que não está mesmo? Vamos lá tentar desmistificar. Então, qual que é o primeiro grande sintoma da ovulação? A mudança da secreção vaginal. Eu sei que você fala bastante sobre isso também, Moni, isso é muito legal. Então, a secreção vaginal fica diferente. A secreção vaginal é comparada com uma clara de ovo, ela fica mais pegajosa, né? Essa secreção facilita a ascensão do espermatozoide. Olha como a natureza é bonita, né? Porém, eu preciso dizer uma coisa: tem muita mulher que fica meio nervosa porque não sente isso. Fala assim, nossa, eu não estou sentindo essa mudança da secreção, essa clara de ovo, isso eu não estou vendo. Então, gente, tem mulher que essa mudança da secreção vaginal é um aumento da umidade, tá? Então, às vezes a mulher não sente essa secreção pegajosa, mas sente o aumento da umidade e como se fosse um inchaçozinho ali na vulva e na vagina, você fica mais sensível. Isso é um sinal de ovulação. Então, além dessa secreção vaginal mais típica, tem a umidade também que tem que prestar atenção, tá? Então, normalmente há aí alguma mudança da secreção vaginal. Por isso que é legal o autoconhecimento e a mulher se conhecer, se tocar, se sentir, para entender como é que é essa secreção, né? Precisa ser organizado, né? Anotar, de repente usar um aplicativo que você colocou hoje nos stories. Precisa parar para se sentir, né? Porque é correria, não dá tempo. Gente, pelo amor de Deus, tem que olhar para si, para dentro. Não pode esperar só que o médico fale para você se você está ovulando ou não. É muito legal essa questão dos sinais, né? Então, não pode ter vergonha, tem que se olhar. E, Isso. né, Isso. Perguntaram se no muco, né, no período fértil, pode ter aparecimento de sangue também. É o sangramento, né, da ovulação, a mesma coisa? Isso. Esse sangramento, ele pode ficar no muco, né? Então, pode acontecer isso sim. E não é um problema, né? Então, essas informações são tão poderosas porque, assim, quando você entende seu corpo, você gerencia a sua saúde. Então, eu, como ginecologista, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, que a minha intenção em consulta é dar informação para ela gerenciar a vida dela. E para ela gerenciar a vida dela, uma coisa que você falou muito legal, Moni,
é ter uma certa disciplina em relação à Uhum. organização, anotação. Sim. Hoje a gente tem facilidades de aplicativo. Lá nos meus stories eu coloquei alguns aplicativos muito legais, porque essa mulher que tem uma variação dos dias do ciclo, o aplicativo pode ajudar. Por quê, gente? Uma dúvida, depois eu volto para os sinais da ovulação, tá? Mas uma dúvida que é muito frequente, que é assim, eu expliquei para vocês como calcula como ovula, né? Só que aí tem Uhum. muita paciente que me fala, e corretamente assim, mas doutora, eu só vou saber depois. Ué, se meu... não é? É retrospectivo, não é? É só quando eu menstruei, aí eu vou diminuir, aí eu vou saber, só que aí já passou. Essa pergunta não é verdade? É, só que se tiver uma média dos outros meses e tiver certinho, você sabe, né? Por isso tem que se organizar. Perfeito. Quando você tem uma média, você tem uma ideia. Aí quando você menstruar, você fala: opa, estava certa, né? Estava certa. Então, voltando As para o sintoma, chances de acerto são muito maiores, né, minhas muito lindas? maiores, muito maiores. Aí depois, daqui a pouco, a gente vai falar do período fértil, mas voltando aos sinais da ovulação. Então, a secreção vaginal muda, o muco, a umidade, a sensibilidade fica um pouquinho mais inchada. Outra coisa, existe um aumento da temperatura corpórea da mulher quando ela está ovulando, né? Mas uma coisa que a gente precisa desmistificar é que às vezes a mulher acha que vai colocar o termômetro embaixo da axila e vai ver ali uma mudança muito brusca, né? De 3 graus centígrados, 5 graus. Não é assim, tá? A mudança é muito sutil. Isso é importante dizer, porque tem mulheres que ficam preocupadas, porque não vem essa mudança brusca, mas é assim, gente, é sutil. Então, se você quiser usar a temperatura do corpo como uma ferramenta, você tem que medir a temperatura do seu corpo todos os dias, não só no período que você acha que você está ovulando, preferencialmente pela manhã, e colocar o termômetro não na axila, mas sob a língua, tá? E aí você vai ver uma pequena mudança, porque o LH, que é aquele hormônio que dá o pico antes da ovulação, ele aumenta um pouquinho a temperatura corpórea. Então é por isso que acontece isso, mas tem esses detalhes. Então, se você não sentir grandes mudanças de temperatura, é isso mesmo, tá? Não fique apavorada. Isso acontece, né? Agora, um outro sintoma que eu acho um dos principais, se não for o principal, é o aumento da libido, gente. Se percebam, a mulher nesse período de ovulação, ela tem um aumento do desejo sexual. Olha como o corpo é sábio, porque isso tudo é feito para a gente preservar a espécie, né? Para você ter vontade Uhum. de ter relação. Então, existe aí um aumento do desejo sexual. Então, se percebam, um aumento da libido quando você não. Se você estiver usando anticoncepcional, isso é diferente, né? Já é. Já muda, mas o aumento da libido é uma coisa muito interessante, porque isso é um sinal de ovulação. E a dor pélvica que a gente falou, esse desconforto pélvico. Então, aqui a gente já falou quatro, quatro grandes sintomas de que você está aí no seu período fértil. A libido é uma das coisas, inclusive, é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar em consultório, mas é uma das coisas complexas da mulher, porque tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a autoestima, tem a ver com o cenário, tem a ver com o estresse, tem a ver com um monte de coisa. Então, é claro que não é muito simples, mas se tudo está mais ou menos no eixo, é esperado que uma mulher que tem os hormônios normais sinta libido no período ovulatório. E elas estão perguntando da questão dos testes de ovulação. Se você gosta, se dá certo, se é tudo falso. Olha, essa é uma pergunta muito legal. Gente, olha só. Então, a gente falou dos sintomas e sinais da ovulação. Aí você pode falar, não sinto ou quero outras ferramentas para ter certeza. Existem duas principais ferramentas. Uma delas é o teste ovulatório. Então, o que é o teste ovulatório? O teste ovulatório, ele identifica o LH, que é o hormônio que vai fazer a ovulação na urina, né? E ele tem uma sensibilidade muito boa, viu, gente? Ele detecta o LH a partir de 5 unidades, quando ele está acima de 5 unidades. Isso é uma sensibilidade muito boa,
tá? Agora, o que acontece com os testes ovulatórios? Às vezes, a mulher tem que fazer muitos dias no ciclo. Então, por exemplo, vocês sabem, vocês que estão usando testes, contem aí se não é assim. Você faz um dia, não tá, e você faz o outro, não tá, e você vai gastando seu teste. Às vezes acaba ficando meio caro isso aí, né? Porque você faz alguns testes no mês e às vezes alguns meses você vai fazendo. E às vezes elas têm umas dúvidas em relação a como interpretar o resultado. É positivo, gente, quando o segundo tracinho for muito mais forte do que o primeiro, tá? Então, quando tiver igual, é que o LH está ainda subindo. Então, gente, aí tem essa questão do teste ovulatório. Ele identifica, ele é bom, mas ele não é 100%, e às vezes você vai ter que fazer vários dias para você entender aí o seu período fértil. A outra ferramenta que eu gosto muito também, para te ajudar a saber se você está ovulando, aí é uma ferramenta que o médico vai te falar, que é o ultrassom ginecológico. O ultrassom ginecológico, o que a gente faz? Eu tenho ultrassom no consultório, por exemplo. Estou ajudando uma paciente lá. Eu vou fazer ultrassom e eu vou medir os folículos. Lembram dos folículos que eu falei que eles vão aumentando antes da ovulação? Então, existe, gente, parâmetros nossos que a gente sabe se esse folículo está no ponto para explodir e para ovular, que é quando esse folículo está com 20 milímetros, mais ou menos. Então, é bonito, porque a gente vai acompanhando o crescimento desse folículo. Então, isso é um outro sinal muito legal, que eu sei que nem toda mulher consegue fazer, esses ultrassons seriados, mas isso é muito legal. Então, tem os testes ovulatórios que eu gosto, sim. Espero que vocês tenham entendido aí como eles funcionam, se não, coloca aí nas dúvidas. E o ultrassom ginecológico com o seu ginecologista para medir os folículos. Isso é muito legal. Eu gosto muito de indicar o ultrassom seriado, Rê, porque é muito mais fidedigno, né? E é mais assertivo. Então, aquela paciente que já fez a limpeza do aquário, tá toda bonitinha, programando tudo, e faz um seriado, ela aumenta aí as chances de não estar errando tanto. Diferente, eu acredito, do teste ovulatório, que você até pode estar lá com o pico de LH, mas e aí a qualidade do seu óvulo? Como é que tá a trompa? Às vezes fica vendo só o teste ovulatório e esqueceu de todo o resto, né? Não viu progesterona, às vezes até engravida e perde. Então, assim, eu falo muito que a gravidez é um pedacinho, assim, de todo o processo, porque o engravidar, a gravidez é gigantesca e ser mãe nem se fala. Mas essa programação pré-gestacional, se você fizer a receita do bolo e botar a cereja, vai ficar perfeito. Então, não adianta tentar procurar atalho. Eu falo, às vezes, que o teste acaba sendo um atalho. Você garantindo que todo o resto está certinho? Né? Porque se eu ficar só investindo em teste, mas não como direito, não estou fazendo atividade física, não fiz exames hormonais, por que eu vou fazer teste, né? Mone, é isso. Eu tive uma paciente mês passado que veio para mim falando que estava fazendo teste, só que ela não estava menstruando há 4 meses, por causa da síndrome do ovário policístico. Aí eu falei, mas gente, olha o gasto, assim, e ela estava, inclusive, tadinha, ela estava mal orientada, né? Enfim, sim. Mas o que acontece? Olha o gasto de dinheiro, né? Porque se você não está 4 meses sem menstruar, como você disse, a gente tem que ver tudo antes, né? E aí, e se você tem a possibilidade de fazer esse ultrassom seriado com o seu ginecologista, isso aí é hiper bom, porque a gente tem uma ideia muito fidedigna de quando vai explodir o folículo ali para soltar o seu óvulo. O período mais fértil da mulher é 2 dias antes do dia que ela ovula, o dia que ela ovula e o dia seguinte que ela ovula. Então, esses são os dias aí mais férteis. O óvulo, ele dura na gente mais ou menos 24 horas. O espermatozoide pode durar até 5 dias, né? Em geral, 72 horas, tá? Então, o período fértil, esses dias são os principais. Mas para a gente ter uma margem de erro, no que a gente orienta as pacientes? Calcular o dia que ela está ovulando, e o período fértil são 4 dias antes da ovulação e 3 dias depois da ovulação, ou 2 dias depois da ovulação. Então, esse período de 6 a 7 dias, você pode ter relação todos os dias ou em dias alternados, que é isso que a gente orienta para aumentar as taxas de gestação, tá?
Vocês entenderam direitinho como é que é o período fértil? Deu para entender?